Jesus, ele veio aqui, né, para nos mostrar que nós somos amor, que nós somos potência e que nós precisamos acolher as nossas dores, as nossas imperfeições. E como ele fez isso? Né? Ele fez sim por palavras, mas principalmente exemplificando. E como espírito, né, celestial, espírito puro, o mais evoluído que, né, porque ele é o diretor do nosso planeta, o que nós vemos em Jesus nos seus exemplos? Uma profunda conexão com quem ele é. Então, Jesus, né, por exemplo, diante das calúnias e perseguições, o que ele nos recomenda? Ele fala: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Está lá em Mateus, capítulo 5, 44. Então, Jesus já traz aí a oração. E o que é a oração? Né? Temos hábitos de orar? Sim, temos. Como oramos? Quando a gente ora, a gente sente vibrar, sabe aquela emoção? Às vezes sim, às vezes não, né? A gente anda orando só de boca para fora, tipo assim, acorda de manhã, deitadinha mesmo lá, ai, mais um dia, Deus proteja, às vezes é mais pedir do que agradecer, né? Não é isso? Às vezes nem para sentar, já faz deitado, né? E aí, está fazendo com sentimento ou está só numa repetição automática? Vamos nos observar, porque autoconhecimento é autoobservação, né? Porque a oração é a conexão com a fonte, né? E a neurociência, vocês já devem ter visto vários vídeos sobre isso. A oração enquanto recurso de saúde. A neurociência mostrando como que o cérebro funciona quando nós estamos orando. O que acontece? A irrigação sanguínea, né? Então, oração é recurso de saúde. Espiritualidade, nós não estamos falando de religião, porque é conexão com a fonte de tudo, o amor maior. Mas nós nos abastecemos nessa fonte? A gente vive muitas vezes como se, né, não tivesse a fonte, a secura, né? Só na queixa, nas lamentações, e não olhamos para tudo que nós recebemos. Então, Jesus, ele nos convida a orar, ele nos mostra como orar. O que ele fala sobre orar? Inclusive, Jesus, em vários momentos, ele se retirava, não é mesmo? Da multidão, despedia lá, e ele tinha aquele momento dele, só dele com o Pai. Porque é assim que ele auria forças, mesmo um espírito superior como Jesus, né? Então, ele tinha esse momento de estar sós, de comunhão, para ele, porque Jesus, encarnado como homem, ele também viveu as emoções, a tristeza, né? Então, ele tinha esse momento, e ele falou para a gente, fala, né? Quando a gente for orar, o que ele fala? Para a gente se recolher, entrar para o seu quarto, não é? Será que Jesus está falando só do quarto físico, das paredes? Será? Não. Jesus está falando desse lugar interior, o nosso templo sagrado, né? Então, ele nos convida, vai para dentro, é aí que está o lugar, a casa do Pai. Faz esse retorno, conecta aí com Deus em você. Mas para isso a gente precisa recolher, silenciar, desconectar com esse mundo, né? Não vamos endemonizar a matéria, nós estamos na matéria,
Nós somos mente, corpo, e o corpo, inclusive, é um corpo que traz as nossas memórias. O corpo é sagrado, mas a nossa realidade é espiritual. E nós estamos adoecendo, né, com uma questão dos transtornos de ansiedade, porque a gente não vive estado de presença. Jesus fala: não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia o seu mal, olhai os lírios do campo, não é? Ele fala que nem Salomão, com toda a sua glória, se veste tão bem. E os pássaros, que não plantam, né? Mas eles têm o que comer. Ele está dizendo para nós que nós temos tudo o que nós precisamos, porque nós temos um pai. Esse pai é de amor. Ele não deixa faltar nada para o filho. Nós temos o que nós necessitamos para a nossa caminhada evolutiva, né? Então Jesus faz essa recomendação e ele fazia isso. Ele se retirava, ele se recolhia. Então, Jesus e o silêncio interior. E nós lembramos também de uma passagem de Jesus, que também vocês se lembram, com a mulher adúltera, né? Quando vem em praça pública querendo apedrejar, eles queriam apedrejar a mulher conforme a lei de Moisés. E Jesus, ele responde alguma coisa prontamente? O que ele faz? Ele escuta, ele está ali numa profunda conexão. E aí, escrevendo ali na areia, curvado. E depois, o que ele faz? Ele dá uma resposta? Ele faz uma pergunta. Quem de vós não tem pecado? Atire a primeira pedra. Olha a reflexão. Quem de vós não tem pecado? Né? Então, no silêncio, na pausa, na profunda conexão, Jesus se revelava como amor, que aceita, que vê a potência no outro, né? E todos os que tiveram encontro com Jesus, né, sentiram-se tocados, cada um em seu tempo, né? Transformado uns mais, outros menos. Mas, de alguma forma, o encontro com Jesus, né, é o encontro com o amor. E também com o alto amor que cada um traz, em potência, né? Então, olha, trazendo então aqui, Cassimiro Cunha, um poeta, né, do anos 1800 alguma coisa, ele fala assim pra gente: nós vamos ver o silêncio como remédio. Trata os irmãos atacados da cólera e irritação, a compressas de silêncio e bálsamos de oração. Alguém aqui vive essa situação nos relacionamentos, né? Principalmente os próximos, que começam nos nossos lares, que são os nossos maiores recursos. A cólera, a irritação, né? E nós, sim, sentimos isso. Mas o que ele fala para nós? Cassimiro, no seu versinho, né, de poesia, ele está falando de Jesus, do ensinamento de Jesus, né? Muitas vezes é o silêncio. Então a pessoa, ela está vibrando. A pessoa, que pode ser que qualquer um de nós, né? Nós estamos vibrando na cólera. A cólera é mais que a raiva. Nós somos tomados por uma intensa raiva, né? E perde o controle. E aí o outro vai falar o quê? Vai ficar falando? Ai, fica calma. Ah, não. Ou então, aí bate de frente também, né? Começa dois. E aí? Saem dois evangelizados dali? Não. Então, olha o autodescobrimento, a autorresponsabilização. Sim, eu olho. Fui tomada pela raiva, senti muita raiva. Tá, vamos olhar para a raiva, vamos dar um lugar para ela. O que ela está querendo dizer? Vamos fazer companhia. Como que eu estou vivendo a raiva no meu corpo?
Jesus ensinou isso. Primeiro a gente se acolhe, a gente é gentil com a gente. Porque se a gente não pode fazer isso conosco mesmo, como é que a gente vai fazer com o outro? Eu não consigo acolher nem eu mesma, porque eu exijo, né? E naquilo que eu acho que eu deveria ser. Então, diante da cólera, ele coloca como remédio o silêncio, a irritação. E aí, dentro disso que o Santo Agostinho nos convida, aí quando chega a noite lá, eu fui tomada, não respirei, né, durante o dia, numa discussão que pode ser em casa. Então, fui tomada pela raiva, me machuquei, muitas vezes machuco o outro, às vezes as pessoas quebram, são palavras, né? Tem gente que mata com raiva, porque chegou num nível, às vezes de muito tempo, engolindo a raiva e não olhando para ela, que a raiva também é demonizada, né, na sociedade. Mas a raiva é uma energia de agressividade, de ruptura, de estabelecer limites, né? Se eu não sei utilizar a raiva a meu favor, eu fico num relacionamento, por exemplo, abusivo, né? Porque eu não coloco limite, eu não me respeito. Então nesse processo aí de autodescobrimento, que Santo Agostinho nos convida, eu olho para isso, para essas emoções que eu vivi, o que me ocorreu, o pensamento, né? Então ele nos convida a um processo de autoanálise, da gente se olhar, se acolher, observar e ser paciente conosco. Paciência. Ciência da paz. Sim. Boa noite, tudo bem? Eu não consigo tanto ciência não, mas está falando aí. Sabe o que eu faço? Eu escrevo no caderno, acho que não pode falar para ninguém, faço uma foto lá, eu mando Sim. Depois eu quero. Ótimo. Isso é terapêutico, né? Então ela encontrou uma forma, veja bem, em vez de chegar e falar para o outro, porque nesse momento, veja, cada pessoa aqui é única, mas essa escrita que ela faz, isso é terapêutico, e eu nem preciso falar porque ela está dizendo que você se sente melhor assim, né? Então, vai chegar um momento, cada um no seu tempo, que talvez ela consiga depois chegar e falar assim, olha, eu não gostei. Eu me senti desrespeitada, não gostei do que você falou isso, mas não é todo mundo que está. Tem gente que nem está pronto para ouvir e nem tem gente que está pronto para falar. E está tudo certo no sentido do tempo de cada um e do respeito, né? Então, avançando aqui dentro disso também, né? Que aí a gente entra aqui, olha, é silêncio e respeito ao outro. Ah, não, tem uma antes aqui que eu coloquei. Silêncio com discernimento. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, né? Então, tem muitas vezes que eu preciso falar. É necessário, eu não posso silenciar. Entende? Mas como eu vou falar? Esse como eu vou falar, ele diz de uma conexão comigo. Porque se eu estou consciente do que eu estou sentindo, eu começo a ver o que é do outro e o que é meu, né? Então, por exemplo, quando Jesus, ele sabia quando falava. Quando falar e quando silenciar. Não é porque alguém falou para ele, não. Entende? Então, nós temos isso que nós chamamos, que é a nossa realidade, a nossa centelha divina, o self. Joana de Ângeles, né, que vocês já devem ter visto falar, é a mentora do Divaldo Franco, escreveu a série psicológica, 16 livros, que traz toda essa questão do autoconhecimento, né? Olhando para o homem integral, a nossa saúde, esse ser pleno que somos, que vamos ser, né? Mas enquanto potência. Ela nos fala disso, né? Esse guardar o silêncio, falar, guardar ou falar, então a gente precisa, mas espera aí, eu vou falar só porque eu tenho que falar? Porque eu vou vomitar? Como que eu vou falar? Porque um filósofo também já dizia, a gente pode falar tudo, depende da forma como a gente fala, né? Então nós não vamos, gente, aprender isso em cartilhas. Nós não vamos aprender só fazendo leituras. Essa mudança de dentro para fora, ela vem com reflexão, com autoobservação, com autoanálise, com as ajudas também que a gente pode buscar, né? Bom, e aí
nós falamos disso, né? Do falar. E também tem o silêncio e o respeito ao outro. Então, André Luiz, ele fala pra gente assim: procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. A vida dos outros é realmente dos outros. E aí? Nem tudo nos diz respeito. Nós estamos falando muito? Estamos dando muito palpite na vida dos outros? Alguém começa a contar, chega, né? A pessoa está vivendo uma situação de conflito, uma amiga, família, trabalho, e aí eu mal já vou dando conselhos. Eu nem escuto que a pessoa, eu quero mostrar que eu já tenho uma resposta para ela. Eu tenho resposta para alguém? Hã? Não, as respostas que a gente tem são as nossas e que a gente não consegue escutar porque a gente não faz silêncio. As respostas que vêm do self, da nossa alma, desse direcionador interno, e que não é o ego, né? O ego, essa identidade, como eu me vejo. É o divino em nós que dá o direcionamento. Então, as respostas que a gente precisa, elas estão dentro da gente. É Deus falando em nós. Mas aí a gente precisa silenciar, né? Sim. Então, André Luiz nos lembra isso. Vamos refletindo. Isso é para cada um de nós, né? Nem tudo nos diz respeito. E a questão que a gente sabe é que se eu me ocupo muito com a vida do outro, estou vivendo para fora, estou sabendo, dou conselho, né? O que está acontecendo comigo? Hã? O quê? Enquanto eu olho para fora, eu não olho para dentro. Porque se eu olhar para dentro, o que eu vou encontrar? Nós aqui, espíritos imperfeitos, vivendo no planeta Terra, a gente vai encontrar só luz. Nós somos anjos já? Claro que não, né? Se eu olhar para dentro, eu vou ver que quando o outro fala que eu sou isso, me coloca meu inimigo, me mostra quem eu sou. Se eu olhar para dentro e pausar, eu vou ficar muito incomodada e posso começar a ver quem eu sou. Porque eu não sou tão boazinha, tão, né, como eu me mostro através das minhas máscaras, as minhas personas. Então veja, olhar para dentro, fazer pausa e silenciar, eu preciso ter coragem. Concordam? Coragem. Coragem. Agir com coração. Eu preciso olhar. Sim, eu estou assim. Essa é a minha condição hoje. Né? Isso não quer dizer que eu vá me acomodar, mas também não criar a expectativa que eu vou me transformar só porque eu participei de um estudo, eu venho na fraternidade. Então, é também no Evangelho, né, que a gente vê que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências. O verdadeiro espírita não é aquele que está transformado. É o que se esforça diariamente para se transformar, né? Mas a gente fez interpretações equivocadas. Então, temos também a humildade diante da vida. É Cassimiro Cunha ainda, o poeta, que diz: ante os problemas dos outros, emudece os lábios teus. Em tudo sempre supomos, mas quem sabe é sempre Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. É a gente que sabe o que é melhor para o outro. Deus está em nós. Nós somos centelhas divinas. Então, se nós silenciarmos, pausarmos, tivermos esse hábito, né, de sentir a presença de Deus, nós vamos ter as respostas, porque Ele está falando para a gente. Só que é tanto barulho. E o barulho, muitas vezes, nós podemos estar aqui, olha, eu posso estar aqui na casa espírita, ouvindo a palestra, e minha mente está assim, ó, né? Às vezes eu já cheguei rápido aqui, já cheguei em cima da... Por isso é que a gente até orienta, né, a espiritualidade. Vamos chegar aqui para a palestra, aquietar, senta um pouquinho aí, ó, inspira, sente o corpo, eleva o pensamento. Isso
isso já nos coloca numa situação favorável para ser tocados, para receber, para ser cuidados, né? Então é uma disciplina, é um esforço, isso é prática. Então, fala da humildade, né? Por que humildade? Ante os problemas dos outros, emudece os lábios teus. Por que humildade? Porque nessa postura da gente querer dar resposta para o outro e dar opinião sobre tudo, que lugar que nós estamos colocando? De grande. Nós é que sabemos o que é melhor para ele. Entende? E enquanto isso a gente não olha para as nossas questões. Então a gente projeta, a gente joga no outro aquilo que a gente não quer ver na gente. Porque se a gente vê, a gente vai ficar constrangida, a gente não vai gostar. Né? Porque a gente idealiza a perfeição. Então, vamos ficar só olhando para o outro. Foi isso que Jesus falou. Que a gente vê um cisco no olho do outro e não vê uma trave no nosso. Jesus estava falando de projeção, né? Então, olha, o silêncio e a paz interior, né? A paz, então, começa onde? A gente fica falando do mundo em guerra, a guerra no mundo. Mas e o nosso mundo interior? Nós estamos em paz? Nós não olhamos para o nosso mundo interior. Nós não nos acolhemos, a gente fecha os olhos. E aí a gente fica nessa vibração, né? De julgamento, de condenação, de exigência. Então, a paz, ela começa em cada um de nós, tá? Isso foi Emmanuel. A paz começa em nós e por nós. Queremos um mundo pacífico, não queremos? Todo mundo, gente. A gente quer ser feliz, a gente quer viver em paz. Mas essa paz começa em nós. E o legal de tudo isso é que nós fazemos escolhas. E é pelas nossas escolhas que a gente constrói a paz. Então, quando o outro nos ataca e nós, com sabedoria, silenciamos, nós estamos pacificando. Mas se virasse, não, ele tem que ouvir, não, eu tenho que falar isso, porque a gente tem que olhar para dentro, é o que nos move? É a vingança? É querer ter a razão? Ser dona da verdade? E aí? Nosso orgulho, né? Então, quem nunca ouviu falar em Chico Xavier, né? Esse exemplo para nós. Humano, sim. Mas o Chico, quantas perseguições, quantas humilhações, e ele respondia com serviço. Serviço no bem, com silêncio. Todo mundo conhece, todo mundo, né, gente? A maioria talvez, né? Mas é porque é tão comentada a água da paz, né? Então, já que eu falei todo mundo, quem já ouviu falar da água da paz? Ah, então tá bom. A maioria não, né? Tá vendo como é que a gente se equivoca? Porque assim, né? Em palestras normalmente assim é muito comentado. Tem um livrinho, tá, gente? Olha, a vida de Chico Xavier é um exemplo para nós. Tem um livro que chama Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. Aqui tem vários casos que o Chico, a vida do Chico, né? Um deles é a água da paz, né? Porque o Chico também, ele viveu muitas contrariedades, aborrecimentos, perseguições, né? A mediunidade ao serviço de Jesus, e ainda assim ele era criticado, caluniado. Então ele chegava a ficar irritado, pessoas que iam atrás dele como se fosse obrigação dele trazer uma comunicação, né, do plano espiritual, um consolo lá. E aí um dia ele queixou para a mamãe dele, né, a mãezinha dele lá, a João Maria de Deus. E aí ela falou assim: ô Chico, o remédio é a água da paz. Aí ele foi procurar a água da paz. Procurou em Pedro Leopoldo, não achou. Veio aqui para Belo Horizonte, nada de encontrar a água da paz. Aí ele falou para ela, né? Nossa, onde é que eu vou encontrar essa água, né? E ela falou: ô Chico, essa água você mesmo, né? Pode se dar, pode se preparar.
Porque ele estava falando dessas irritações, dessas calúnias, diante dessa situação, o que você vai fazer? Você vai colocar, beber um pouquinho de água e depois você vai ficar com um pouco de água na boca. Segurar, não vai engolir. Nesse momento, entende? Da irritação, da calúnia, da ofensa. Como assim? Água da paz. O que ela quis mostrar para ele? Era uma água milagrosa que vai tomar e aí, qual que é? Qual foi a estratégia, o objetivo? A gente sabe da água como fluido universal, né? Quando a gente deixa a água ali para fluidificar, a espiritualidade vai trazer o que cada um precisa, a gente sabe. Mas ela quis mostrar para ele como a mãe, né? Cuidadosa, amorosa. Veja bem, como que a gente fica quando a gente está muito irado, irritado, com raiva? Como que é? A tendência é o quê? Falar, xingar, aí machuca o outro e depois às vezes arrepende do que falou. E fica mal, gente, porque a emoção a gente vive no corpo. Entendeu? Às vezes a pessoa já está assim, ó. O coração já vai, tem gente que fica vermelho, começa a coçar, agitado, sofre, né? Está descompensado, desregulado. Então, por quê? Está tomado pela emoção. É diferente de sentir e não ser tomado, né? Então, enquanto lá está a água, está lá, o que está acontecendo? O tempo, olha o tempo agindo, está segurando um pouquinho, né? Tem isso também, lógico, né? Porque só da pessoa, só da gente ter intenção, a gente já cria uma sintonia favorável, não é isso? Não é uma intenção boa, tipo assim, eu não quero responder, né? Eu quero sair dessa, eu não quero bater de frente, não. Eu estou bem intencionada. Então, eu já entro numa outra vibração. E a água, né, se a gente for olhar até em termos também de o que acontece no lado direito, o lado esquerdo do cérebro, o lado mais emocional. Então, quanto dá esse tempo, aí vai voltando a razão, né? Então, água da paz. Chico exemplificou para a gente, né? E ele praticou e depois compartilhou esse remédio, né? Então, Joana de Ângeles, ela traz para nós sobre essa questão do autoconhecimento, no livro Momentos de Iluminação. Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco. É no capítulo 8, Terapia do Autoconhecimento. Toda terapia eficiente impõe disciplinas saudáveis, às vezes ásperas, cujos resultados chegam a medidas que são utilizadas. Na do autodescobrimento, a coragem e o interesse pela própria realização facultarão as forças para que não desistas do tentame, nem te entregues à acomodação mental, que te informa ser impossível executá-la. Começa hoje e agora, aguardando que o tempo realize na cura o ciclo que investiste para que se instalasse os distúrbios. O que ela está dizendo para nós? Nós estamos hoje aqui, não foi só por causa das nossas experiências de infância, não, porque às vezes a gente fica achando isso, né? Que tudo a culpa é da mamãe, do papai, que não recebeu isso, que não teve isso e tudo. A gente vive as experiências que nós precisamos, porque nós temos um planejamento reencarnatório, né? E cada um só vai viver o que precisa para a sua caminhada. Mas e antes? Nós somos milenários, não é mesmo? Então, ela está falando disso, desse processo de autodescobrimento que é contínuo, é no esforço, é nessa disposição, é nessa abertura, é no diário. Então, como exemplo, por exemplo, de Santo Agostinho que nos fala, né? Vamos pensar em termos práticos, dessa revisão diária. O que mais? Né? Hoje, por exemplo, após essas reflexões, vamos pensar no dia a dia, como que eu acordo? Porque, gente, olha, o sono, o período de sono físico, ele é preciosíssimo, né? O que acontece com a nossa? Nós estamos aqui em vigília e inconsciência. Durante o sono, estamos inconscientes. Mas o espírito que somos dorme? Não. Então, durante o sono, nós podemos participar, está lá no Livro dos Espíritos, né?
Uma das obras básicas também aqui, a base da codificação. Então, por exemplo, lá explica isso para nós. Durante o sono, a gente participa de assembleia, de reuniões, de trabalho. A gente pode participar de um momento de arte espírita, né? Artes celestiais, participar de concertos, né? Então, eu vou dormir, eu me preparo para dormir, me silencio, faço a prece, estou com uma questão, coloco nas mãos de Deus, faço uma pergunta, posso acordar com a resposta. Nada extraordinário. Por quê? Nós somos levados, né, de acordo com a condição de cada um, e inclusive podemos fazer parte de trabalhos, tá? Ajudar trabalhos, conforme a nossa condição, né? Inclusive energética, do que a gente come, do que a gente fala durante o dia, tal. Bom, mas vamos caminhar. Então, a Joana de Ângela, ela está falando disso, desse processo, que é passo a passo, que é preciso ter coragem para a gente olhar para quem a gente é e não ficar com a pretensão que a gente vai ser transformado numa reencarnação, né? Mas é dia a dia, na luta, os desafios são para todos, mas a gente tem Jesus, né? E temos a doutrina que nos ilumina, que nos esclarece, que nos orienta, que nos consola. Então, o autoconhecimento exige isso, exige escuta, silêncio, profundidade, né? Então, ser nós mesmos significa dizer não para esse mundo da performance, dos resultados, né? Dos likes. Isso tem a ver com minha alma, aquilo que cada um aqui veio para fazer? Porque cada um aqui é único. Veio com uma missão, veio com o seu processo de autodescobrimento. Então eu não posso querer ser igual a todo mundo, que todo mundo está fazendo. Porque isso é desconexão. Mas aí, se eu não estou conectada, e nós nessa condição de espírito imperfeitos, é isso mesmo que acontece conosco, o que acontece? A gente fica atrás de validação. A gente não sabe o nosso valor e ficamos nesse movimento para fora, para ser aceito, validado pelo outro, né? Então, como nós podemos viver o silêncio no dia a dia? O que vocês acham? Alguém gostaria de compartilhar? Inclusive, né, antes aqui, falar uma coisa. Não vou falar não, deixar vocês falarem. Como que alguém já quer compartilhar como é viver essa experiência do silêncio, não viver? Vamos juntos pensar sobre isso, né? Como é que a gente pode trazer esse silêncio para as nossas vidas? Gente, as respostas estão aí. Claro que estão. Fala a primeira que vier à cabeça, sem censura. Como que nós podemos? Começa pensando lá, olha aqui, o nosso... Lembra, gente, a tecnologia está a serviço da vida, né? Da evolução também. Mas nós sabemos fazer bom uso da tecnologia? Vamos pensar do celular. Hoje nós temos dependência, gente, digital. Sabia que o tratamento para dependência digital é o mesmo para dependência química? Sim, é o mesmo. Dependência. Então, no caso aí, pode ser a substância, né? Substância que pode ser qualquer droga, pode ser o celular, pode ser a comida, pode ser o trabalho. Está ocupando o lugar de quê aí na nossa vida? Sim. Eu faço assim, quando eu estou muito acelerado, eu quero levar o pensamento a Deus, né? Eu vou lá fora, no sereno, eu olho para o céu. Aí eu respiro, porque eu gosto da lua, eu gosto das estrelas, eu gosto do peito. Então eu salvo o sol, a lua, as estrelas, vou lá e respiro. Aí eu já sinto melhor. Quando está chovendo, eu vou lá na chuva e molho na cabeça. Aí eu fico bem melhor, mas isso. Eu tenho que fazer uma prece. É isso que eu faço. Que delícia, isso. Então, gente, olha, ela busca Deus, né? Quando a gente olha para as estrelas, a natureza está aí,
trabalhando silenciosamente em favor de nós, da vida. Não nos cobra nada. Isso é conexão, contemplação. Olha, porque a contemplação não vem com raciocínio. Sente. Qual que é a emoção? A gente busca tanto, né? Vocês já perceberam como que é estar, por exemplo, num lugar, vai num parque que nem precisa fazer muitas viagens, não. Só fica um pouquinho em silêncio, fecha os olhos um pouquinho, respira. Vai quietando, você vai sentindo como que está seu coração. Nós estamos tão desconectados que a gente não sabe como que o corpo está. Às vezes está triste, nem sabe nomear a emoção. Está com dor aqui na barriga, né? Está achando que está com gás, está com medo. Então, desconectados, né? Isso é um ótimo recurso, a própria natureza, isso. Também, quando eu estou na rua da Tindi mesmo, a moça infectou, eu fiz de matar, toda hora você está passando mal, eu falei, não, estou pegando a força da árvore mesmo, estou passando a árvore. Isso é terapêutico, viu, gente? É isso mesmo. A questão é o seguinte, o propósito maior da nossa caminhada aqui, veja, é o despertar da consciência, né? Inclusive, esse livro da Jana chama O Ser Consciente, porque nós vivemos na inconsciência de ser quem somos, de saber quem nós somos principalmente inconscientes, né? Freud, quando fala do iceberg lá, um iceberg, aquela pontinha lá, é aquilo que nós estamos vendo, 5%, a maioria é inconsciente. Então, a nossa jornada é o despertar da nossa consciência, de quem somos, seres divinos, em processo de caminhada, né? Então, isso é essa intenção, não é eu vou ler a tal. Vive isso, eu estou abraçando a árvore, ela deu exemplo. Eu estou é sair da razão, a gente precisa por sentir. Sentir. A vibração é do sentir, né? Então, no silêncio, a gente conecta com Deus. Deus está em tudo e em todos. E Deus está em cada um de nós. Então, nós vamos caminhando para o final. Eu perguntei para vocês, né, algumas formas. Então, olha, fazer pausas conscientes durante o dia, né? Como é que a gente está comendo? Nós estamos engolindo, nós estamos almoçando, olhando o celular, totalmente inconscientes. Piloto automático, não sabe nem o que comeu. Como a gente come? Na hora que a gente está, às vezes até pode ser até fazendo uma caminhada. Você já notou? Está todo mundo com fone, né? Gente, entra no coletivo, seja o metrô e tudo. Você entende? É o tempo inteiro muito barulho. Como que é escutar? O que acontece se a gente parar? Parar e se escutar um pouquinho. O silêncio incomoda? Aqui não precisa responder nada. Quem fica incomodado com o silêncio? Que tem que ficar com todos os rádios ligados. No quarto, na sala, aí às vezes tem o rádio junto e tem o celular lá passando os vídeos. Tá assim. E cadê o estado de presença? Não tem. Entende? Onde está o seu pensamento, está a tua energia. Então, esse tanto de ansiedade que nós estamos sofrendo, porque nós não estamos vivendo aqui. Nós estamos vivendo no futuro, no estado ansioso, e fica essa sensação de vazio, de falta. Nada vai tampar esse buraco, porque nós estamos desconectados. Nós não vivemos o aqui. Então, a gente passa pela vida, não, mas está passando tão rápido. Claro, a gente não vive o momento presente. Silêncio, pausa. Nós podemos fazer pausas durante o dia, várias. Pausas acompanhadas de respiração. Inspira, porque a respiração, ela nos centra. Traz a gente para o nosso centro. Sai da periferia, né? Reduzir os estímulos digitais, sonoros, né? A gente trabalhar mais a escuta. Porque, veja bem, se eu estou assim com esse barulho interno, tudo isso acontecendo na minha mente, fazendo e tudo, eu vou estar disponível para ouvir alguém? Me contar qualquer coisa? O dentro de casa, às vezes, está doente, está triste, está passando, e eu nem percebo. Claro, eu não estou percebendo nem a mim mesmo. Estarmos mais conscientes do que está acontecendo com o nosso mundo interno, o que acontece? A gente vai estar mais disponível para o outro, entende? Porque a gente cria espaço para chegar, para trocar, né?
Então, é isso. Então, esse silêncio interior, autoobservação, reflexão diária, como Santo Agostinho, né? E a gente perguntar, né? O que eu senti hoje, o que eu estou sentindo agora? Acolhe, solta os julgamentos. E para finalizar, nós trouxemos aqui uma leitura desse livro, tá, gente? Livro Coragem. É uma leitura de Emmanuel, que chama Oração e Atenção. Esse livro é Espíritos Diversos, Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, tá? Então, olha que legal que ele fala aqui. Eu vou ler na íntegra. Eu separei só 2 parágrafos, mas é para ficar com a gente, né? Nós já estamos preparando aí para a noite do sono físico. Oração e atenção. Oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações, e serena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifique quanto às indicações do alto. Como que vai vir? Qual ocorre ao sol, que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios, Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Eu faço uma prece, coloco a intenção, abro um livro. A espiritualidade traz para mim, é Deus agindo no que eu preciso. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais do que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições, muitas vezes, te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios, a te descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com pessoas que te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento, a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, ele guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo. Um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos. Não
não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes de momento pareçam contra nós. Emmanuel. Nós agradecemos pela bênção de estarmos essa noite, agradecemos a vocês pela escuta, pela oportunidade de troca e que Jesus continue, né? Ele está sempre aí nos conduzindo, como essas ovelhas, né, que precisam de um bom pastor. Permaneçamos na paz dele, hoje, agora e sempre. Agradecemos a Rosilene, né, pela condução do estudo. Ela destacou bastante a importância, né, de sabermos fazer o nosso silêncio interior, né, e buscar a prece, buscar o contato com Deus. Muito importante tudo isso que a gente precisa praticar no dia a dia. Alguns avisos. E logo em seguida, a Rosilene vai colocar uma musiquinha e fazer a prece de encerramento. E logo depois, aqueles que quiserem tomar o passe, fiquem à vontade para ir à cabine. O Departamento de Infância e Juventude está precisando de colaboradores. E aqueles que se interessarem podem procurar a coordenadora para maiores detalhes. Aqui na casa tem a evangelização, né, para as crianças e adolescentes e jovens, né, inclusive bebês, nas segundas e quartas-feiras, durante a reunião das 20 horas, né, e aos domingos, na reunião das 9 horas. Então, é muito importante que todos os pais, tios, avós, né, tragam os netos, sobrinhos, filhos para a evangelização. Isso ocorre durante as reuniões, então pode deixar a criança, ou o bebê, ou o jovem, né, com as evangelizadoras e vir participar da palestra tranquilamente. Isso é muito importante porque já vão sendo evangelizados desde cedo. Nós temos o estudo Sementes do Amanhã para aqueles que têm interesse em ser tarefeiros da casa, nos trabalhos da casa. Inclusive os que interessarem em serem evangelizadores, né, podem participar do curso. O curso tem como os 15 princípios básicos da doutrina, a história do Espiritismo, conhecimento sobre todos os departamentos da casa. Quem quiser é só fazer a inscrição na recepção. Tá? Façam a inscrição, que assim que o quadro estiver completo, eles entrarão em contato para informar quando começa. Nós vamos ter no dia 16 de maio, de 15 às 18h15, o seminário Família, Vínculos, Desafios e a Construção da Vida. Então se preparem, porque é um assunto bastante interessante, que é na família que a gente forma as pessoas, né? Cria as personalidades das pessoas. Muita gente às vezes pensa que é na escola, né? Mas na escola você adquire conhecimento. Na família você adquire respeito, você adquire uma série de atitudes que você vai aprendendo com os pais. Então é muito importante que a gente saiba lidar com nossos filhos, com nossos netos, com nossos sobrinhos, né? Todos aqueles que estão à nossa volta. Então vou passar então a palavra para Rosilene novamente, para que ela possa pôr a música e fazer a prece por nós. Obrigada. Compartilhar aqui uma música da Cacá Rezende. Vamos fechar nossos olhos.
Chama o silêncio, chama o silêncio, chama que ele vem. Traz o sossego, traz o descanso, traz Jesus também. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, ele me faz tão bem. Chama o silêncio, chama o silêncio, chama que ele vem. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Ó Deus Pai, Senhor da vida, Jesus, nosso mestre, amigo divino, divino terapeuta, Maria Mãe Santíssima, irmão Miramês, trabalhadores dessa casa que ombreiam conosco, nós agradecemos por todas as bênçãos, pela luz do Teu Evangelho, ó Jesus. E rogamos em favor de todos os nossos irmãos que se encontram sedentos e famintos do alimento da fonte divina, por todos nós que estamos afetados, inquietos, turbulentos, que possamos serenar as nossas mentes e corações neste encontro contigo. E renovados no Teu amor, possamos seguir no esforço diário, silenciando as nossas mentes, escutando nossos sentimentos e emoções, seguindo os Teus passos com coragem e fé, porque o Senhor é o nosso pastor. Que possamos permanecer assim, hoje, agora e sempre. Amém. Boa noite a todos.